E o Ministério Público de Ribeirão Preto recebeu nesta manhã a imprensa, trouxe detalhes sobre a investigação da morte da professora de Pilates Larissa Rodrigues, ela que foi envenenada pela sogra e o marido em março deste ano. Agora o caso está com a Justiça. O Elton Garcia, de volta com a gente, traz então os detalhes de como foi essa coletiva de imprensa lá na sede do Ministério Público. Elton. Bem, nós estamos com um problema no áudio do Elton Garcia. A gente vai refazer, então, esse contato com o Elton e já a gente traz detalhes desta coletiva de imprensa que terminou agora há pouco lá no Ministério Público em Ribeirão Preto. Agora sim, já restabelecido o contato, a gente volta a falar com o Elton Garcia. O Elton, traga, então, os detalhes de como foi essa entrevista aí com o promotor do caso. André, essa é um outro passo, né, das investigações. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e encaminhado ao Ministério Público, que agora segue com o andamento dessas investigações. O Ministério Público apresenta, então, para o juiz o pedido de prisão preventiva, já que a temporária já está vencendo de Elizabeth Rabassa e Luiz Antônio Garnica, pelas acusações de morte da Larissa Rodrigues. Lembrando que o inquérito de Natália Garnica segue com a Polícia Civil. Então, nesse inquérito da Larissa Rodrigues, o promotor trouxe alguns pontos importantes. Primeiro, ele fala de como foi, né, esse andamento do crime, das suspeitas, e fala também o que cada um pode responder. Seria um feminicídio e a gente acompanha o que o Marcos Túlio, promotor do caso, falou em coletiva. Por que motivo torpe? Porque ele queria, ao mesmo tempo, é um motivo repugnante, vil, baixo, ele queria, ao mesmo tempo, eliminar a Larissa para viver livremente o seu romance com a amante e também obter, com essa morte, vantagem patrimonial. Por que é meio insidioso ou cruel? Porque a própria lei diz que matar uma pessoa mediante envenenamento é um meio insidioso ou cruel. Por que o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima? Por quê? Porque ela foi enganada, houve uma dissimulação, ela pensava que estava sendo cuidada pela sogra e pelo marido, quando na verdade ela estava sendo envenenada pelos dois. Então, para o delegado do caso que fechou o inquérito e também para o promotor que deu coletiva hoje, Luiz Antônio Garnica tem sim participação ativa na morte de Larissa Rodrigues, inclusive por todos esses detalhes que ele diz aí na coletiva de imprensa. Então, ele segue, apesar da defesa dizer que ele está preso injustamente, que seria inocente, que a culpa cairia somente para Elizabeth Rabassa, que ela teria premeditado e executado o crime, para o Ministério Público, não, essa história não cola. Luiz Garnica tem sim responsabilidade por esses fatos. A morte de Larissa teria sido motivada por finanças, herança, a separação entre Luiz e Larissa. Então, tudo isso teria sido a motivação do crime. A legista fala, né, sobre a morte da Larissa, o promotor fala isso também. Um detalhe chama atenção: a médica que atendeu a Larissa no dia da morte disse que não reparou sinais de reanimação na vítima. A gente acompanha o que fala o promotor nesse momento. O Luiz passa para a amante, por mensagem, às 10h25, que a Larissa já estava morta, e depois produziu toda aquela teatralidade, como se tivesse sido surpreendido com a morte dela, dizendo que ela tinha sinais vitais e que ele fez manobras de ressuscitação. Aliás, é muito importante dizer que a médica do SAMU não viu sinais de manobras de ressuscitação. Isso está de acordo, então, com o que realmente nós apuramos. A médica não viu sinais, não há sinais de manobras de ressuscitação no corpo da Larissa. Então, o Ministério Público deve pedir também nova quebra de sigilos telefônicos para analisar mensagens e continuar, então. Segundo o próprio promotor, o julgamento deve acontecer ainda no ano que vem. Mas as investigações continuam. Caso da Larissa Rodrigues e também da Natália Garnica. Ontem, o delegado do DEIC ouviu uma mulher que teria tido uma tentativa também de envenenamento com Elizabeth Rabassa. Ela teria comprado joias, ao não fechar o negócio, a Elizabeth teria dado um medicamento para ela. A gente ouve o que o delegado disse. Ela nos trouxe um novo caso com relação a Elizabeth,
dizendo que esteve em contato com ela a respeito de uma venda de um colar que a Elizabeth pretendia vender para ela. Ela disse que não se interessou e disse também que estava com dor de cabeça. Em seguida, a Elizabeth entregou um comprimido, uma cápsula, ela tomou. Só que quando saiu daquele local, ela já começou a passar mal. Foi para o hospital, já foi entubada imediatamente na cidade de Pontal e depois, em seguida, trazida para o hospital na cidade de Ribeirão Preto. Algumas pessoas têm nos procurado e relacionando os fatos, né? Lembrando que um determinado fato aconteceu há 2, 3, 5 anos atrás e nós estamos aqui apurando todos eles. O último caso que apareceu, nós vamos fazer a investigação no hospital, com todo o prontuário médico, com análise, inclusive pelos médicos do IML, daqueles medicamentos que foram usados na recuperação no caso de ontem, né? Então, são vários caminhos que a polícia tem para investigar e saber se tem relação ou não com a Elizabeth, o fato das pessoas terem sofrido qualquer agressão. Então, são as investigações que seguem do caso da Natália Garnica, caso Larissa Rodrigues, já com o Ministério Público, o julgamento deve acontecer o ano que vem. A polícia, André, vai investigar também a vida regressa de Elizabeth Arrabaça. O delegado fala de 5, 10 anos, mas investiga a vida regressa se não tem mais casos antes disso tudo. Caso macabro em Ribeirão Preto que assusta, né, André Costa? Muito macabro, né? Ainda mais essas novas revelações que a polícia já tinha até uma suspeita, mesmo durante a investigação do caso da Larissa, de que Elizabeth Arrabaça teria tentado ao longo da vida envenenar outras pessoas como essa e amiga, né? Há mais ou menos 8 anos, quando combinou de comprar joias da Elizabeth, em algum momento ali, acho que ela desistiu e a Elizabeth oferece um remédio de dor para ela e essa mulher ficou 5 dias internada na UTI, pode ter sido uma vítima da Elizabeth, sim, há 8 anos. Que história que a gente segue acompanhando aqui em Ribeirão Preto. Obrigado, viu, Elton, pelas suas informações, até daqui a pouco.